Oi, pessoal! Então, aqui estamos, né, em mais uma aula de ciências. Então, como eu já tinha falado para vocês sobre como é organizada a apostila do nono ano, a gente teve o conteúdo de física, a gente encerrou esse conteúdo e agora a gente entra no conteúdo de química. Nesse conteúdo de química, pessoal, a gente vai estar observando a questão dos elementos químicos e as suas representações. Hoje, basicamente, a gente vai estar vendo a relação, como que se desenvolveu a tabela periódica, chegando até o modelo atual que nós temos, como que é representado os elementos químicos dentro dessa tabela periódica. Então, na verdade, a tabela periódica, ela é um ótimo aliado para a gente em todos os exercícios que a gente for observar. Então, o mais importante do que vocês saberem os elementos químicos, né, e a professora não vai exigir que vocês saibam todos os elementos químicos da tabela periódica, até porque ela tem um total atualmente de 118 elementos, eu quero, na verdade, que vocês saibam interpretar uma tabela periódica. Isso é importante, vocês saberem todas as informações que vocês acabam encontrando nela, né? Porque se eu der hoje em dia, se eu pegasse hoje, né, antes da aula, provavelmente desse uma tabela periódica para vocês só iam ver ali, o elemento químico, os números que vem relacionado nela, a cor, essas coisas, talvez vocês não saberiam, tá? Então é isso que a gente vai estar observando hoje. Então, pessoal, atualmente, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, sobre os elementos químicos. Então, antes de eu falar sobre os elementos químicos, pessoal, deixa eu só explicar para vocês o que seria essa IUPAC. Então, ela é uma organização não governamental e ela é integrada por diversas comissões de cientistas, que esses cientistas, eles fazem recomendações. Então, digamos, é como se fosse um dicionário da química, tá? Então, é feito recomendações sobre a questão da nomenclatura e sobre os símbolos dos elementos químicos, o que são utilizados principalmente em publicações e revistas científicas, né? Publicações técnicas e, como eu falei para vocês, até revistas científicas. Então, precisa, digamos assim, ter um padrão de nomenclatura. E quem faz isso é a IUPAC, tá? Quem já ouviu falar lá sobre as normas da ABNT, né, pra gente fazer um trabalho. Então, é como se fosse essas normas para química, quando você vai falar sobre elementos químicos em algum artigo, como eu falei para vocês, técnico ou científico, tá? Então, com relação à IUPAC, né, sobre os elementos químicos, são reconhecidos oficialmente 118 elementos. Para cada elemento químico, apenas um número atômico identifica. Então, a gente já vai ver com relação a isso. Na verdade, a gente já falou sobre o número atômico. Então, cada elemento químico tem o seu número. O que os diferencia é o número de prótons, né, que a gente já viu que está relacionado sobre esse número atômico. São simbolizados por uma ou duas letras retiradas da sua denominação. A sua denominação é geralmente em latim ou grego, então a gente vai ver que tem muita relação com o símbolo que nós temos dos elementos químicos com a sua denominação. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, por exemplo, se a gente pegar o potássio, a representação dele, o símbolo é o K. A gente pensa, meu Deus, mas o que tem a ver? Tinha que ser o P. Mas é porque a denominação, ela é utilizada em latim ou grego. E aí, quando a gente sabe o nome daquele elemento em latim ou grego, daí faz todo sentido. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? E a primeira letra, quando for duas, né, ela precisa ser maiúscula, e a segunda quando existir minúsculo. Então, quando for só uma letra, ela sempre vai ter que ser em maiúsculo. E aí, quando você tiver duas letras para representar aquele elemento químico, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, para você nunca confundir com algum outro elemento químico. Então, é importante você usar a nomenclatura corretamente. Então, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o elemento. Então, eu trouxe o nome dele, né, que a gente utiliza, o nome comum, e o nome dele em latim. Aí nós temos o símbolo e o número atômico, só para vocês saberem que realmente cada elemento químico ele tem seu número atômico, ele não vai se repetir. Então, nós temos lá o hidrogênio, tá? Que ele é representado pelo H, então o hidrogênio tá ok, porque o nome dele em latim é hidrogênio, então fica ok. Carbono também, letra C, então é fácil a gente associar, né, o carbono. O oxigênio também ok, é a letra O. Prata, pessoal, ó, prata já fica, meu Deus, podia ser PR, mas por quê? Olha o nome da prata em latim, argento.
Então, quando você tem o nome em latim, aí faz mais sentido você saber porque aquele símbolo, né, acaba sendo diferente. O ouro também, né, que não tem nada a ver, a gente podia pensar, é OU, porque AU, justamente como que é o nome em latim, é auro. Então, por isso que o símbolo do ouro também não condiz com o nome na questão, na nossa língua portuguesa. E o chumbo, também, que é bem diferente, tá? Porque o nome dele em latim é plumbum. E aí você tem o símbolo Pb. E aqui, como eu falei para vocês, é um número atômico, para vocês saberem que cada elemento químico tem o seu número atômico. Isso é importante vocês saberem, porque a gente vai ver que a tabela periódica ela é organizada pelo número atômico, tá? Pessoal, então, com relação à tabela periódica, né? A tabela, eu coloquei ali para vocês a tabela de Mendeleev e Meyer, porque, né, é uma organização que eles fizeram, digamos, juntas. Eles organizaram essa tabela periódica. E aí, por isso que eu coloquei desse jeito, porque a gente vai falar nesse primeiro momento sobre eles, que foi muito importante o estudo deles sobre a tabela periódica, para chegar até o nosso modelo atual, tá? Então, Mendeleev organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, né? Lembrando que a massa atômica, pessoal, o que nós vamos ter? Prótons e nêutrons juntos. E relacionava-os com suas propriedades, tá? Então, era isso que ele fazia. Então, ele mostrou, com relação a essa proposta, em cerca de 1869. Ele mostrou essa primeira proposta da sua organização dos elementos químicos. Já vou mostrar para vocês depois com relação a como ele fazia. É bem diferente da tabela periódica que a gente tem atualmente, mas foi bem importante, tá? Então, também Meyer também organizou os elementos conforme as suas similaridades físicas e químicas. E assim, com base nessas propostas de organização, determinaram a lei periódica, a qual revela que as propriedades dos elementos químicos se repetiam em determinada sequência. Então, o que eles observaram era justamente isso, que os elementos químicos eles tinham uma certa sequência. Então, se eles tinham essa sequência, dava para você fazer uma organização, né, por ordem dessa sequência. E apesar de eles terem utilizados, né, os mesmos critérios, né, como eu falei para vocês, Mendeleev e Meyer, Meyer foi quem levou todo o crédito sobre a organização dos elementos químicos, pois de forma ousada, né, para a época, ele acabou como se fosse prevendo a questão das propriedades daqueles elementos que ainda não tinham sido descobertos. Porque a gente vai observar, deixa eu passar aqui para vocês, ó, essa seria a tabela periódica dele, tá? Então, assim, prevendo, ele foi deixando alguns espaços, né, algumas linhas, justamente porque não tinha ainda aquele elemento químico que desse sequência, digamos assim. Então, por isso que, digamos, ele levou a fama também, tá? Mais do que Meyer. Então, no esboço da tabela criada por Mendeleev, os elementos eram dispostos verticalmente, em ordem crescente de massa atômica. Ó, vejam bem que ele organizava pela massa atômica, que é o quê? Nós temos ali na massa atômica, justamente, prótons e nêutrons, tá? Os elementos químicos com propriedades semelhantes eram colocados em colunas e aqueles que não eram conhecidos apresentavam certa previsão em suas propriedades. Então, foi o que eu falei para vocês. Então, por esse motivo, né, elementos químicos que eram desconhecidos naquela época e eles foram descobertos, aí sim, deu mais credibilidade ainda para essa tabela periódica de Mendeleev, tá? Vamos aqui para o outro. Então, Henry Moseley percebeu que as características dos elementos químicos estava relacionada com a sua carga nuclear, ou seja, com seu número de prótons, tá? A partir de então, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico dos elementos químicos, tá? Então, ele fez a organização pelo número atômico e não pelo número de massa, né? No caso, na massa atômica, era o número atômico, que era somente, levava em consideração a questão dos prótons, como eu falei para vocês, tá? Então, pessoal, vocês têm uma representação aí na apostila de vocês
com relação à tabela periódica, tá? Então, quero mostrar um pouquinho para vocês, nesse primeiro momento, como seria a tabela periódica de vocês. Então, como nós já sabemos, os elementos químicos, eles são organizados pelos seus números atômicos, tá? Só os seus números de prótons. Então, o que que acontece, pessoal? Eles são organizados de maneira horizontalmente, tá? Começando aqui pela esquerda e indo para a direita. Então, o que que a gente observa aqui? O hidrogênio, ele tem o número atômico dele é 1, é esse aqui em cima, tá? Número 1. O hélio, número 2. O lítio, número 3 e assim por diante. Então, todos eles, vocês vão ver que eles seguem essa ordem crescente, do 1 até chegar lá ao 118, tá? Então, sempre lembre que a tabela periódica ela é organizada pelo número atômico dos elementos químicos, tá? De ordem crescente. Então, o que que nós temos, pessoal? Só para vocês saberem, vocês têm 2 números na tabela periódica de vocês. Então, vocês têm um número aqui em cima e vocês têm um número embaixo. Vocês vão ter um símbolo, que no caso é o símbolo do elemento químico representado, ele fica bem no centro. Embaixo a gente tem o nome desse elemento químico, tá? E o que seriam esses números que eu falei para vocês? Então, na parte de cima, nós temos justamente o número atômico, que é representado por Z, que a gente já tinha falado, que é o número de prótons que você tem, tá? Então, ele está localizado bem nessa parte de cima. E embaixo, o que que nós temos? Temos a massa atômica, ou o número de massa, como a gente já tinha falado, que é representado por A, do elemento químico. E aqui a gente encontra quem? Prótons mais nêutrons, tá? Por isso que o valor sempre vai ser maior, porque aqui você tem o valor, no caso, que seria 15, o valor de prótons, e seria 15,97 o valor de nêutrons, tá? Aqui isso a gente já viu na outra aula, isso daí vocês já sabem, tá bom? Então, só para vocês saberem como que é essa tabela periódica. E o número que é organizada a tabela periódica é esse número aqui, o número atômico. Vocês podem ver que ele está seguindo a ordem crescente sempre, tá? Ele não pula nenhum número. Vocês vão observar depois melhor aí na tabela periódica de vocês. Porque o print que eu dei, esse foi o que eu consegui deixar melhor. Esse aqui dá para ver melhor, na verdade. Tipo, aqui depende ali a apostila na questão online, tá? Pessoal, aqui então, nessa tabela periódica, primeiro eu vou falar com vocês com relação ao que significa também a questão da cor, né, que a gente tem na tabela periódica. Na verdade, a cor do símbolo, depois a gente vai falar por que ela é pintada diferente, né, os quadradinhos que nós temos, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E aqui vocês conseguem observar melhor o que eu falei, ó, a ordem crescente do número atômico, ó, pode ver. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até chegar no 118, como eu tinha falado pra vocês, tá? Então aqui, pessoal, primeira coisa, por que nós temos a questão de cores diferentes nos símbolos, tá? Nas letras ali que representam os símbolos dos elementos químicos. Então, para fazer essa questão, para a gente saber em que estado físico tá esse elemento, ele foi utilizado a temperatura de 20 graus Celsius a uma atmosfera, tá? Na pressão. Então, o que acontece? Todos os elementos que o símbolo deles está na cor preta, eles são símbolos que estão em 20 graus Celsius no estado sólido, tá? Então, todos esses que vocês estão vendo que está escrito em preto, eles estão no estado sólido. O que está em verde, pessoal, que nós temos aqui, ó, o mercúrio, tá? Na verdade, é só o mercúrio e o bromo. Ó, aqui o bromo. E aqui nós temos o mercúrio. Ó, o mercúrio, pode ver, o símbolo dele é Hg, né? Digamos, não tem nada com o mercúrio na língua portuguesa. Esses, eles estão em temperatura ambiente, que a gente fala, no estado líquido, tá? E o que está em vermelho, pessoal, eles ficam no estado gasoso. Então, aqui, ó, que a gente pode observar, né? Nitrogênio, oxigênio, os gases nobres. Então, eles estão no estado gasoso, justamente como o nome já diz, os gases nobres, que a gente já vai saber por que todos esses são gases nobres. E o azul, pessoal, ele é o estado físico desconhecido. São esses que a gente tá vendo aqui embaixo, tá bom? Então, no primeiro momento, era isso que eu queria que vocês observassem, tá?
Já vou falar para vocês sobre esses elementos aqui, tá? Por que eles estão diferentes. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Ver se eu coloquei outro ali, não lembro agora. Não. Vou voltar ali. Vou explicar aqui nessa tabela que eu acho que é a que tá melhor mesmo, tá? Aqui. Pessoal, vocês vão observar, tá, na tabela periódica, não sei se alguém já observou, que a gente tem aqui do número 57 ao 71, nós temos um quadradinho, e embaixo, tá, em laranja, a gente tem um outro que é do número 89 ao 103. E na tabela periódica a gente tem duas linhas, tá, que elas ficam separadas nessa parte aqui inferior, tá, dessa tabela periódica. Na verdade, não dessa tabela, da nossa tabela periódica atual, tá? Qualquer tabela periódica que vocês peguem, ela vai ter essa característica, de ter essas duas linhas. Porque os elementos químicos, eles foram sendo, né, descobertos depois que teve essa organização e tinha que colocar esses elementos em algum local. Então, o que acontece? Os elementos que nós temos nessa primeira linha, aqui que vocês podem observar, eles são chamados de lantanídeos, tá? Então, vocês podem ver justamente porque o primeiro elemento químico que você tem, tá, que é o número 57, ele é justamente o lantânio, tá? Então, por isso que todos esses são chamados de lantanídeos, tá? Nesse outro quadradinho aqui, pessoal, como vocês podem observar o nome dele ali, nós temos os representados, ó, aqui, ó, número 89 e 89. Aqui nós temos representado todos os elementos que eles são chamados de actinídeos, tá? Então, por eles virem justamente após qual elemento químico? O actinídeo, tá? Então, justamente, na verdade, eles são chamados de actinídeos, né? O elemento químico não é esse nome, não. É actínio, tá? Parece um trava-línguas, pessoal, por isso que eu falei que não tem como... Eu não vou pedir pra vocês decorarem os 118 elementos químicos, porque tem uns aí, ó, que vocês vão ver, que ninguém tem ideia de colocar o nome do filho, tá? Porque tem os nomes, imagine, actínio vem aqui, então... praticamente um trava-línguas, alguns nomes de alguns elementos, tá? Então, só para vocês saberem, porque tem alguns elementos que estão separados, justamente porque eles vêm depois desse elemento químico, e aí eles são chamados desse grupo, como eu falei para vocês. Os lantanídeos, que são os primeiros, tá? Que vêm depois do lantânio. E o de baixo nós temos os actinídeos, que eles vêm depois do actínio, tá? Justamente por isso. Vamos lá, pessoal, para outra explicação, então. Na nossa tabela periódica atual, a gente tem a questão do posicionamento de cada elemento, tá? E a gente tem o que a gente chama de elementos que estão que a gente, né, vai organizar nas linhas horizontais, e eles são chamados de períodos, tá? Eu já vou explicar para vocês. Esses períodos, eles são diretamente relacionados com o número de camadas. Lembra que a gente aprendeu lá que todo elemento químico ele tem a sua divisão em camadas, que pode ser no máximo em 7 camadas, que vai de K, L, M, N, O, P, Q. Então, conforme o seu número de camadas, eles foram colocados também nesses períodos. A gente já vai ver sobre isso, tá? Com relação ao redor ali do núcleo, né? Por exemplo, o elemento cálcio, ele se encontra no quarto período e apresenta 4 camadas eletrônicas. Então, ele está justamente no quarto período porque ele tem 4 camadas na sua distribuição, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, pessoal, os períodos são isso aqui, ó, que nós temos. Então, como está relacionado com as camadas, nós temos também 7 períodos. Então, cada período está relacionado a uma camada, como eu falei para vocês. O cálcio, ó, ele se encontra aqui, tá? O número de elétrons que ele tem, pessoal, é 20. Então, para fazer a sua distribuição eletrônica, ele precisa de 4 camadas. Por isso que ele está aqui, ó, no quarto período. Então, todos os elementos que estão nesse primeiro período, isso quer dizer que eles têm só uma camada de distribuição eletrônica. Todos que estão no segundo período, eles têm 2 camadas de distribuição eletrônica. Quem está no terceiro período tem 3 camadas. Quem está no quarto,
4. Quem está no quinto, 5. Quem está no sexto, 6 camadas de distribuição eletrônica. E quem está no 7 também tem 7 camadas de distribuição eletrônica. Então, isso é uma regrinha. Se eu perguntar para vocês lá, o manganês, tá? O manganês, ele se encontra aqui, ó. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, o manganês, ele tem quantas camadas na distribuição eletrônica? Ele está no terceiro período, pessoal. Então, isso quer dizer que ele tem 3 camadas de distribuição eletrônica. K, L e M. Tá? Então, isso vocês não precisam fazer a distribuição para descobrir. Tá? Só vocês observando aqui em qual período ele se encontra, vocês já sabem. Tá? Se eu perguntar lá para vocês também, digamos que eu quero saber lá o cloro. Mesma coisa, ó, o cloro tá aqui. Então, é toda essa linha. Então, ele também tem 3 camadas de distribuição, tá bom? A gente vai ver depois, eu vou colocar por último um exemplo para vocês. E além, pessoal, desses grupos, nós temos os elementos que eles são divididos em colunas. Então, eles estão na vertical e eles são chamados de grupos. Então, nos grupos 1, 2 e 13 até o 18, nós temos os elementos chamados representativos. E nos grupos 3 até o 12 estão os elementos de transição. Por que a gente precisa saber isso, pessoal? Porque eu já vou explicar para vocês, vocês têm na tabela periódica também de você, no livro, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que, tá? Então aqui nós temos cada um dos grupos, como eu falei, né? Eles estão em colunas, então vocês podem ver que são 18 grupos, mas a gente tem uma diferença, então, que acontece o quê? Esses grupos que nós temos aqui, ó, do 1, do 2, do 13 até o 18, a gente tem os elementos que a gente chama representativos, tá? E os que estão nessa linha aqui, ó, mais abaixo, que vai do 3 até o 12, pessoal, a gente tem os elementos que a gente fala que são elementos de transição, tá? É o que eu tinha falado para vocês no slide anterior, mas só mostrando. Então, esses são os de transição e esses aqui são os representativos, tá? O que acontece, pessoal? Alguns desses grupos, eles possuem nomes específicos, tá? Com exceção só do hidrogênio. O hidrogênio é ele mesmo. Eu já vou explicar um pouquinho pra frente pra vocês por que o hidrogênio, tá? A questão das características dele. Então, o que acontece, pessoal? No grupo 1, tá? Então, pode ver, ó, no grupo, ó, segue a flechinha, coluna. Nesse grupo 1, a gente tem o grupo que a gente chama dos metais alcalinos, tá? Só com exceção do hidrogênio. O hidrogênio não seria esse metal alcalino, tá? No grupo 2, pessoal, nós temos os metais alcalino-terrosos, que a gente chama. Então, seriam todos esses aqui. No grupo 16, por exemplo, nós temos... Opa, esse mouse aqui tá falhando um pouquinho, mas aqui no 16, nós temos os calcogênios, tá? Todos esses, então, são os calcogênios. No grupo 17, nós temos os halogênios, tá? Todos esses são chamados de halogênios, por causa das características. E o grupo 18, pessoal, todos eles são chamados de gases nobres. Vai ter um conteúdo depois, que são ligações químicas, a gente vai falar muito sobre esse grupo 18 aqui, sobre os gases nobres, tá? Então, esse último grupinho aqui, a gente tem os gases nobres. Então, vamos passar ali. Pessoal, então, os grupos numerados, né, como eu falei para vocês, de 1 a 18, eles representam, em geral, a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, tá? Observe a distribuição dos elementos em camadas para os 3 primeiros elementos do grupo 2, tá? Então, lá, o berílio, ele vai ter a camada de valência, que é essa última camada, número 2. O magnésio também vai ser 2. E o cálcio também vai ser 2, tá? Então, a gente tem essa característica da camada de valência. Além, como eu falei para vocês, os períodos, a característica é ter a mesma distribuição das camadas. A característica dos grupos, do 1 ao 18, como eu falei para vocês, é justamente a característica deles terem o quê? A mesma camada de valência, tá? Na distribuição eletrônica. Ah, tá. Essa parte que eu ia passar aqui para vocês mesmo. Deixa eu só voltar um pouquinho ali para explicar isso aqui do grupo, tá? Então, aqui, pessoal,
Se eu quero saber, né, nessa tabela periódica vocês não traz, mas geralmente nas tabelas periódicas trazem as camadas, como eu falei pra você, a camada de valência, traz a camadinha aqui, a distribuição, tá? Então, como eu tinha falado, se você observar, né, aqui, o berílio, como eu disse pra vocês, todos os que estiverem aqui nesse grupo 2, todos eles vão ter o quê? A camada de valência, a última camada, eles vão ter 2 elétrons nessa camada, tá? Todos os que tiverem junto, como eu falei aqui pra vocês, tanto que eu falei ali, né, o magnésio, tudo, todos eles vão ter esses elétrons. Aqui, pessoal, no primeiro grupo, todos vão ter na camada de valência 1 elétron, tá? E assim por diante. Então, eles têm essa característica, como eu falei pra vocês. Tem essa distribuição, tá bom? E aí depois vai pro 13, 14. Esses que nós temos aqui, como eu tinha falado para vocês, que a gente chama os de transição, eles têm um pouquinho diferente essa distribuição. Mas do 1, o grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles têm essa característica, tá? Então, vamos lá pro próximo. Pessoal, com relação à divisão na tabela periódica, por que ela tem colorações diferentes? Então, o que nós temos, pessoal? Os azuis, que eu representei, porque eu achei a cor dessa tabela periódica tá melhor do que a de vocês, tá? Nós temos o grupo que a gente chama de metais. Os amarelos aqui são os não metais. E os que a gente tem em verde são os gases nobres. E o hidrogênio a gente tem uma coloração diferente, porque o hidrogênio tem características próprias que não se encaixam nem na questão de metais e não metais, e nem gases nobres, tá? Então, por isso que o hidrogênio ele fica como uma exceção, fica sozinho. Pessoal, por que foi agrupado desse jeito? Os metais, a característica deles, boa condutividade térmica e elétrica, brilho característico, ductibilidade e maleabilidade. A ductibilidade, pessoal, é a característica que a gente chama de a capacidade de se reduzir em fios, tá? Então a gente sabe que, né, a maioria dos metais eles podem ser feitos em fiações, então seria isso, tá? Não metais formam substâncias simples de aparência opaca, maus condutores de calor e de eletricidade, por isso que eles agruparam no amarelinho. Então todos eles têm essa característica. Gases nobres, pessoal, encontrados de modo isolado na natureza, tá? Eles são encontrados somente eles, aquele elemento químico ali. Dificilmente seus átomos se combinam com outros átomos, tá? Então a gente vai ver que é uma característica mesmo dos gases nobres, eles ficarem juntos entre eles, gás nobre com gás nobre, não vai se juntar com o outro. E o hidrogênio, ele é considerado de maneira separada por possuir características diferentes de todos os outros elementos químicos, por ter características próprias, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, pessoal, de exercício, como que a gente vai utilizar, tá? Então, observe o esboço de parte da tabela periódica e responda os itens a seguir. Observação. As letras não correspondem aos símbolos reais dos elementos químicos, tá? Eu coloquei ali para vocês letras do alfabeto mesmo, só para vocês observarem a disposição. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ali, vou perguntar para vocês. Quais são os metais alcalinos, tá? Então, o que vocês vão ter que eu já tinha falado para vocês, vocês têm na apostila, quem são os metais alcalinos. Pessoal, metal alcalino é todos que a gente tem no grupo 1. Então, todos que a gente encontrar aqui. Aqui, qual o único que a gente tem representado pela letra Z? Então, ele é o único metal alcalino, tá? Outra coisa, letra B. Qual é o elemento do terceiro período? Então, o que a gente tem que observar? Quais, né, do terceiro período. Lembra que o período nós temos o quê? A linha horizontal, tá? Então, período começa lá de cima. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Terceiro período, ó, pessoal, lembrando que essa linha toda, mesmo a gente tendo um intervalo ali no meio. Então, são todas essas letras. T, V e U, tá? C. Qual elemento, né, ou quais elementos são do grupo 14? Lembrando que o grupo que nós temos, as colunas, ela tá na vertical. Então, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, o R tá representando o grupo 14. E o grupo dos
halogênios, pessoal. Quem são os halogênios? Os halogênios são todos aqueles elementos que se encontram no grupo 17. Sabemos que o último grupo é o 18, então aqui nós temos o 17. Todos esses são halogênios, representado pela letra U, tá? Depois, quais contém, né, ou qual contém 2 elétrons de valência, tá? Lembrando, pessoal, que esses elétrons de valência, eles estão relacionados ao grupo, tá? Então, se você tiver o grupo 1, você vai ter um elétron de valência. No grupo 2, você tem 2 elétrons de valência, tá? No grupo 13, você tem 3 elétrons de valência. No grupo 14, me perdi aqui nas contas, você vai ter 4 elétrons de valência. No grupo 15, você vai ter 5 elétrons de valência. No grupo 16, você vai ter 6 elétrons na camada de valência. No grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. E no grupo 18, você vai ter 8 elétrons na camada de valência. Sempre. E como eu falei para vocês, e o de transição aqui, eles têm uma modificação, às vezes, de um elemento para o outro. Mas do 1, 2 e do 13 ao 18, sempre vai ser essa regrinha, tá? Então, qual elemento, ou quais elementos eles vão ter 2 elétrons de valência? Vai ser justamente os elementos que se encontram onde? No segundo grupo. Quem se encontra no segundo grupo? Aqui, ó. O Q e o T, tá? No E, pessoal, 4 camadas eletrônicas. Aí são aquelas camadinhas. K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, como que a gente sabe quantas camadas você vai ter? Lembrando que cada período, daí agora é na horizontal, cada período você vai ter uma camada de distribuição eletrônica, tá? Então, primeiro, ou níveis de energia também a gente pode chamar, né? Eu já tinha falado para vocês lá na outra aula. Então, aqui, uma camada, ou um nível, né, de energia, 2 camadas, 3 e 4 camadas. Então, quais são os elementos químicos? X e P, tá? 6 níveis de energia, que pode ser também chamado de camada. Vai estar o quê? Na 6ª linha horizontal que nós temos, que está relacionado ao período. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem nós temos aqui? O W. Então, o W é o que possui 6 níveis de energia, ou 6 camadas, tá? Não esqueçam que é a mesma coisa. Agora, H, pessoal. A distribuição eletrônica desse elemento, né, que ele vai estar representado por alguma letra, é K2L8. Com relação a essas camadas, que a gente já viu essa matéria, pessoal, primeira coisa que a gente consegue saber, ele tem 2 camadas. Então, se ele tem 2 camadas, ele vai se encontrar em qual período? No segundo período, tá? Então, ó, primeiro período, segundo período. Então, eu tenho aqui, ó, 4 representações. Só que o que acontece, pessoal, ele tem a distribuição eletrônica K2L8. Isso quer dizer que é um elemento químico específico, porque nenhum outro... O que eu consigo saber isso? Que ele tem 10 elétrons, certo? Aqui, ó, K2 mais L8, 10 elétrons. Nenhum outro elemento químico ele vai ter essa mesma quantidade de elétrons. Por quê, pessoal? Lembra lá na outra matéria que a gente viu? O número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de prótons de um elemento químico que a gente viu hoje, eu falei para vocês, está relacionado ao número atômico dele. E o número atômico é particular de cada elemento químico. Então, quer dizer que é um elemento químico que ele tem como número atômico 10. Por quê? Porque ele tem 10 elétrons. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Não vamos confundir, tá, pessoal? Eu sei que é muita informação, mas foi algo que a gente já viu. Então, eu tenho que descobrir que é um elemento químico que ele tem o número atômico 10. Como que eu faço isso? Lembra que eu falei para vocês? A organização é feita de forma crescente, da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho o elemento químico com o número atômico 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Aqui se encontra o elemento químico que tem o seu número atômico 10. Tá? Então, a resposta da H é o Y.
Tá, pessoal? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que não tenha ficado confuso pra vocês, vocês tenham entendido, né, que quando eu tô explicando pra vocês os conteúdos assim, na carinha eu já vejo se vocês estão entendendo ou vocês estão, meu Deus, o que a professora tá falando. Então, mas se tiverem dúvida, pessoal, procurem, né, vocês têm o meu número, tirem a dúvida de vocês, porque na atividade avaliada vocês têm conteúdo assim, tá? Então, pessoal, tenham uma ótima semana de estudos e qualquer dúvida, chamem a professora, tá? Até a próxima aula, pessoal. Beijo!